E aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui em São Carlos, no Instituto de Física de São Carlos, da USP, para conhecer mais um laboratório aqui nessa série, conhecendo os laboratórios, né, ao redor do Brasil, os laboratórios de física. Então, vou apresentar para vocês aqui um pouquinho, né, conversar um pouquinho a respeito do Strontium Lab. Então, vamos lá para poder conhecer o laboratório. Olá, então meu nome é Raul Celestrino Teixeira e eu sou um pesquisador da UFSCar e trabalho no laboratório de estrôncio frio e ultrafrio, que é um laboratório em colaboração entre a USP São Carlos e a UFSCar. Então, nesse laboratório a gente resfria os átomos de estrôncio, nós produzimos nuvens frias de estrôncio, então a temperatura das nuvens que a gente produz é de 1 microkelvin, para o estudo de diversas físicas diferentes. Nós temos 2 experimentos atualmente. Então, o experimento que está aqui é o experimento que a gente chama de Estrôncio 1, historicamente o primeiro experimento do grupo. Então, o grupo ele já tem 15 anos, é um grupo que foi começado pelo professor Philippe Courtey, que é o chefe do grupo até hoje. Nesse experimento, nós produzimos, então, nuvens de estrôncio neutro ultrafrias, então 1 microkelvin significa que esses átomos estão a 1 microcelsius acima do zero absoluto. Isso é a matéria mais fria que você pode encontrar no universo. Quer dizer, existem experimentos atuais que conseguem chegar a dezenas de nanokelvins, ainda mais baixo do que a gente, só que esses experimentos de átomos frios conseguem produzir a matéria mais fria do universo. Esse experimento de estrôncio, ele vai preparar essas nuvens, a gente prepara essas nuvens para estudar como a luz interage com átomos numa situação extremamente bem controlada. Porque os átomos, quando eles estão frios, eles estão lentos, eles enxergam a luz todos da mesma forma, eles estão todos aprisionados em um potencial localizado praticamente no mesmo ponto, então um potencial que tem alguns micrômetros de extensão. Então é o sistema mais simples possível se a gente quer entender como que a matéria interage com a luz. E mesmo nesses sistemas extremamente simples, quando a gente aumenta a densidade desses sistemas, a interação se torna inerentemente coletiva e isso faz com que ela seja de difícil descrição. Nesses sistemas de difícil descrição, onde a gente diz que a física é uma física de muitos corpos, porque é uma física em que eu preciso tratar todos os átomos ao mesmo tempo interagindo com a luz, eu não posso separar e tratá-los individualmente. Então, nesses sistemas de muitos corpos, a gente pode ter fenômenos interessantes acontecendo. Então, as características da luz após ser transmitida pela nuvem, ou as características da luz que é espalhada pelos átomos para outras direções, ou as características do transporte de luz dentro dessa nuvem, ou seja, como que a luz passa de um átomo a outro até escapar, as características temporais, as características espectrais da luz que escapa, todas essas características são interessantes, podem dar origem a aplicações tecnológicas, apesar de não ser o foco do nosso experimento. Então, o nosso experimento é em física fundamental, as aplicações tecnológicas podem ser depois obtidas por alguém em colaboração com a gente ou que lerá os nossos resultados, mas não é o nosso foco principal. Física fundamental que a gente desenvolve aqui consiste em explorar as características temporais, espaciais, dessa luz espalhada e da luz transmitida. Características, então, a estatística da luz, o campo elétrico da luz, tudo isso são observáveis que a gente pode ter para tentar encontrar características nessa luz que não podem ser explicadas pela física clássica, podem ter características que necessitam da mecânica quântica para serem compreendidas, porque os átomos são sistemas quânticos. Então é toda essa física que não é bem compreendida, que exige muita simulação numérica em paralelo com o trabalho experimental desenvolvido aqui, é a física que nos interessa nesse experimento. Meu nome é Dalila Ribeiro, trabalho no laboratório Strontium 2. A gente pesquisa física quântica experimental. O jeito que a gente faz, especificamente no nosso laboratório, no Strontium 2, é que a gente coloca átomos, uma nuvem de átomos muito fria, que nesse ponto ela já se comporta como uma onda de matéria, e a gente coloca esses átomos extremamente frios dentro de um potencial criado numa cavidade óptica. Esse sistema pode ter aplicações como aplicações de metrologia para fazer um gravímetro, e em princípio a gente poderia medir uma propriedade física, né, com uma acurácia quântica. Porque a gente tem um sistema quântico, né, um sistema quântico que consta de
fótons, né? Então eles são literalmente o mínimo de luz que a gente pode ter, e a gente também tem átomos. Então todo esse sistema é um sistema extremamente sensível. O que a gente quer fazer, eventualmente, é fazer que esse nosso gravímetro ele tenha uma medida contínua do sistema quântico e usar isso para ter melhor precisão e para medir outras propriedades físicas. Olá, meu nome é Thales, eu sou aluno de iniciação do Raul. Atualmente trabalho aqui no grupo há 2 anos na iniciação, e como meu trabalho é de conclusão, eu estou responsável então por medir o campo elétrico transmitido pela nuvem de átomos frios. Bom, para preparar a nossa nuvem fria de estrôncio, a gente utiliza de um bloco, uma amostra de estrôncio mesmo, metal alcalino, e colocado então num forno, a gente vai ebulir essa amostra de estrôncio para uma temperatura aproximadamente de 600 graus Celsius. Esse vapor de estrôncio então possui alta velocidade, ele se propaga em um tubo que vai encontrar um feixe azul contrapropagante. Então, via de pressão de radiação, esse vapor vai ser altamente desacelerado em um processo de aproximadamente 40 centímetros. Ele vai de uma velocidade inicial de aproximadamente 500 metros por segundo até chegar na nossa câmara de ciência em uma velocidade nula. Isso aproximadamente, se a gente for calcular uma média, é uma média de 100 vezes a aceleração da gravidade. Chegando na câmara de ciência, a gente quer resfriar ainda mais esses átomos de estrôncio. Para isso, a gente utiliza alguns artifícios já conhecidos na área de átomos frios. São eles as armadilhas magneto-óticas, ou MOTS, e armadilhas dipolar ótica, a ODT. Para começar, a gente utiliza de um MOT azul, que vai ter uma largura de transição mais larga, e vai utilizar um laser azul, fazendo com que os átomos cheguem na temperatura de 5 milikelvin. Depois disso, a gente vai utilizar um MOT vermelho, que vai utilizar de um laser vermelho, com uma largura de transição muito mais estreita, de 7 kHz aproximadamente. Só que com isso, a nossa nuvem vai conseguir chegar a temperaturas de 1 microkelvin, que é mais perto do que a gente deseja. Por fim, a gente vai utilizar uma ODT, que é uma armadilha dipolar ótica, onde a gente vai utilizar um laser comercial chamado Mephisto, em que ele é no infravermelho e é um laser de altas potências, onde a gente vai induzir um potencial de forma casca de ovo na nossa nuvem. Olá, meu nome é Daniel, eu sou atualmente estudante de IC do professor Raul. Eu estou no 8º período de Física Bacharelado da UFSCar, faz 2 anos que eu faço iniciação científica aqui no laboratório, e atualmente eu estou fazendo simulações numéricas para estudar a espectroscopia de difusão de ondas na nuvem de átomos frios. Olá, meu nome é Felipe Carvalho Brambila, eu sou estudante do 8º período da graduação em Física, bacharel. Faço iniciação científica há 2 anos com o Raul, onde eu fiz um primeiro projeto onde eu calculava a subradiância e superradiância de uma nuvem de átomos frios, onde seria você esperar que uma determinada quantidade de luz seja emitida de forma espontânea por uma nuvem, e na prática você vê, como o próprio nome diz, uma superradiância, ou seja, uma emissão maior do que aquela esperada, e após isso, um determinado tempo, uma emissão menor, né, uma taxa menor. Então eu realizei esse projeto durante 1 ano, agora estou no meu segundo projeto, onde eu estudo o índice de refração, então numa amostra também densa de átomos frios. Para isso, então, a gente estuda, por exemplo, medidas de transmissão da luz por uma nuvem. Aqui a gente acabou de fazer um experimento, onde a gente pode ver, então, a nuvem sendo formada. Aqui são os átomos, tá? Aqui é uma imagem que a gente realiza através de uma técnica chamada TOF, que é Time of Flight. Ou seja, a gente deixa os átomos caírem, forma essa imagem, e aí consegue, com essa imagem, obter as informações da nuvem, como a densidade, o número de átomos, temperatura. A partir disso, então, a gente consegue ter todas essas informações para realizar a nossa análise. Então, o que a gente faz aqui, como eu te expliquei, é esfriar os átomos em umas temperaturas muito, muito baixas. Para fazer isso, o que a gente usa é lasers e campo magnético. Campo magnético numa configuração anti-Helmholtz, isso quer dizer, um deles faz assim e o outro faz assim, né? Então, isso cria um potencial aqui no centro, é 0. Tem também 6 lasers, né? Então, na real, seriam 3, porque um vai, reflete, o outro vem, reflete, e o outro vai perpendicular aqui e reflete lá atrás. Então, esses 3 lasers e esse campo magnético se encontram exatamente no centro. É lá no centro onde
o potencial óptico e o potencial magnético se juntam e os átomos, quando eles passam por esse lugar do espaço, eles vão ficar presos, eles vão cair numa armadilha. Então, ó, perceba o que eu vou fazer. Eu vou colocar um dedo aqui na frente, né? Então, quando eu colocar o dedo na frente, eu literalmente estou com uma armadilha que abriu. É como se eu tivesse um buraco no meu corpo. Mas no momento que eu tiro o dedo da frente do laser, dá para ver que os átomos estão lentamente... Eu vou tampar aqui de novo e dá para ver que os átomos lentamente carregam, né? Então, isso é uma demonstração de como isso aí é uma armadilha para os átomos. Porque no momento que a armadilha fecha, que todos os lasers estão funcionando e que o campo magnético está perfeito, os átomos vão lentamente caindo e preenchendo, né? Enchendo esse potencial. No nosso caso, o que a gente quer é... A gente tem uma cavidade que é 2 espelhos, mas são 3. E o que a gente faz é colocar luz pelos 2 lados da cavidade e a gente cria uma onda estacionária. E nessa onda estacionária a gente quer colocar os átomos. A gente quer ver os átomos oscilando com uma frequência que vai ser uma frequência proporcional à força de gravidade. Então, esse sistema quântico, que é formado pelo potencial da cavidade com uma onda de matéria dentro desse potencial e alinhada na direção da gravidade, isso vai produzir oscilações de Bloch e essas oscilações, a frequência dessa oscilação vai ser então proporcional com a aceleração de gravidade e a gente consegue assim, a gente quer, ainda não terminamos nosso experimento, mas a gente quer medir essa frequência de oscilação continuamente. Esse monitoramento desse sistema vai dar para a gente informação sobre uma força do nosso mundo real com uma sensibilidade muito alta, sensibilidade quântica, né? Então é isso que a gente faz nesse experimento, agora mesmo. Muito obrigado, então, por participar da visita virtual. A gente agradece o interesse e quem quiser entrar em contato com a gente, se interessar, perguntar alguma coisa ou quiser trabalhar com a gente, as portas do nosso laboratório estão sempre abertas, podem vir. Se estiver passando por São Carlos e quiser fazer uma visita e conhecer o laboratório, sem compromisso a gente mostra. Muito obrigado.